Olá pessoal, eu sou a professora Valéria Leonel e hoje eu vim para tratar de uma temática que é muito importante para que nós, profissionais da educação, profissionais que vamos viver no meio de outros profissionais, que estabelecemos relações pessoais, relações interpessoais, precisamos ter uma compreensão. Hoje nós vamos tratar a respeito da síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela ainda é pouco discutida, ainda é pouco conversado a respeito, tá? Nós podemos dizer que em termos de literatura, em termos de teoria, ela é uma síndrome ainda recente, tá? Ela tem aí por volta de 40 anos que vem sendo pesquisada e estudada, né? Em 1974, o psicanalista Freudenberger, ele começou a falar, a discutir, a tratar sobre essa síndrome, realizando uma autoanálise, né? Então ele começou a observar os sintomas que ele apresentava em relação a esgotamento, em relação ao cansaço derivado do trabalho e passou então a discutir e a pesquisar sobre essa síndrome, tá? Por volta de 1977, outros pesquisadores, outros estudiosos começaram a ter o interesse em aprofundar esses estudos de Freudenberger, né, estudando esse esgotamento emocional. Burnout, nada mais é do que o esgotamento, emocional decorrente das situações de trabalho. E muitas vezes a síndrome de burnout, ela é confundida, tá, pessoal, com o estresse. Ela tem sim as suas características muito próximas, estão relacionadas com os fatores de estresse, porém ela se diferencia em alguns aspectos. Então vamos entender junto comigo. O estresse é aquela sensação, de mal-estar, de esgotamento, de preensão, como se você estivesse sendo, apertado. Ele é decorrente de determinadas situações que nós vamos vivenciar ou estamos vivenciando, mas o estresse é transitório. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos pensar lá, num atleta de alto rendimento que vai participar de uma determinada prova, que vai concorrer a uma medalha, que vai concorrer a um título importante. Então, ele está vivenciando uma situação, tá, que promove um nível de estresse muito grande que pode sim interferir nas suas condições físicas, nas suas condições emocionais e até mesmo levá-lo a um rendimento ruim por conta desse estresse que ele não deu conta de lidar com ele, tá? Porém, passando a situação, passando a prova, passando o momento que estava exigindo aquilo dele, esse nível de estresse volta ao normal. Quando nós falamos da síndrome de burnout, esse estresse que a pessoa vivencia decorrente das situações de trabalho, ele perpetua por longos períodos, de meses, 3 meses, 6 meses, até mesmo anos. E isso pode levar a pessoa a apresentar vários sintomas, vários quadros, tá, de ordem emocional que vão interferir nos seus aspectos psicológicos e nos seus aspectos interpessoais e também nos aspectos organizacionais. É importante a gente falar que os sintomas que o burnout faz com que a gente apresente, eles são muito próximos, tá, dos sintomas depressivos. Por conta disso, ele acaba também, às vezes, sendo confundido. Algumas pessoas, quando têm um nível já da síndrome bem avançado, elas também podem apresentar ali a depressão decorrente dos quadros de estresse, decorrente, tá, da síndrome de burnout. Então, aí é necessário que essa pessoa busque, tratamento até mesmo medicamentoso.
Bom, então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho a respeito dessa síndrome, trazer alguns dados estatísticos importantes e também discutir um pouco a respeito dessa prevenção, né, dos tratamentos, como que nós podemos conduzir diante de uma situação que é tão desgastante. A síndrome de burnout, ela atinge qualquer pessoa. Existem algumas profissões que elas são mais propícias ao desenvolvimento desse esgotamento emocional, tá? Desse estado de exaustão que leva aí ao que nós consideramos, né, o que os pesquisadores consideram como uma síndrome do esgotamento emocional decorrente do trabalho. Burnout também nós podemos entender como se fosse o queimar-se, né, na totalidade, o esgotamento na sua totalidade. Então vamos entender um pouquinho como é isso pensando, tá, pessoal? Na prática do professor, no trabalho do professor, visto ser uma das profissões que é muito acometida por essa patologia. Então aqui, né, vocês veem a imagem da pessoa totalmente apática, né? O corpo fala, o corpo representa essa exaustão, essa apatia, tá? E demonstra esse esgotamento profissional. Essa síndrome, ela vem sendo cada vez mais comum dentro dos ambientes de trabalho, a qual incapacita e afasta o trabalhador de suas atribuições, gerando impacto no contexto escolar e na sociedade em geral. Está relacionada com o esgotamento e ocorre quando existe uma tensão emocional crônica decorrente do trabalho e gera reações levando o trabalhador ao colapso emocional. Bom, pelo que eu acabei de apresentar, vocês podem observar a gravidade, né, da síndrome de burnout para a pessoa. Quando nós falamos na profissão professor, a síndrome de burnout é uma das síndromes que mais leva ao afastamento, tá, do profissional do seu local de trabalho, né, o absenteísmo, o número aumentado de faltas, né, no trabalho, ou também o presenteísmo. O que seria isso? A pessoa está lá, né, porém ela não consegue executar o seu trabalho com qualidade, tá? Ela acaba apresentando uma frieza nas relações que são estabelecidas, e aí a gente pode pensar, pessoal, em algumas características que são relacionadas, né, com essa síndrome de burnout, e uma delas é a despersonalização. Tá? Né? O esgotamento emocional, a despersonalização e as dificuldades aí de relações interpessoais. Vamos falar então sobre essa despersonalização para vocês entenderem um pouquinho. O que seria? Pensando na profissão do professor, tá? É como se existisse nessa despersonalização uma falta de interesse no outro, uma falta de interesse na ação que ele está desenvolvendo, tá? Uma frieza emocional em relação aos seus alunos, à sua atividade, ao seu trabalho, como se não tivesse mais nenhum tipo de importância aquilo para ele. Então, acaba se refletindo dentro deste contexto organizacional e refletindo no trabalho que ele vai exercer com o aluno e, consequentemente, no processo de desenvolvimento desse aluno, certo? Bom, trouxemos alguns dados estatísticos importantes para que a gente comece a perceber, tá, que a síndrome de burnout, ela é uma síndrome que atinge um grande número de profissionais. Ela, por mais que seja pouco discutida, ela vem acometendo sim os profissionais, como eu falei, no absenteísmo, no presenteísmo e mesmo, tá, com o afastamento desses profissionais das suas funções de trabalho, incluindo aí, né, a aposentadoria por invalidez, tá? Então, nós temos relatos de profissionais que acabam se distanciando de forma até definitiva do seu contexto de trabalho por não ter mais condições emocionais
e até mesmo físicas, por conta de todo o seu processo de esgotamento, né, individual, da sua despersonalização, da sua constituição subjetiva, que não dá mais conta de lidar com as situações desse esgotamento profissional e ficando então ausente, tá, do seu trabalho, causando um grande impacto para a própria pessoa e para a sociedade, né, pessoal? Bom, então, de acordo com a Organização Internacional, né, que trata sobre o estresse, a síndrome de burnout atinge cerca de 4% da população mundial e 30% da população brasileira. E é considerada por muitos especialistas como o nível mais alto do estresse, tá? Então, o que esses especialistas entendem? Que este nível de estresse, né, é mais alto, que tem uma cronicidade, que provoca sintomatologia física, tá, que é caracterizado como a síndrome. Nós percebemos, pessoal, quando a gente vai buscar dados estatísticos, que muitas vezes a pessoa ela acaba sendo diagnosticada, afastada do seu contexto de trabalho, como se ela apresentasse uma depressão, e a síndrome mesmo que decorreu, né, que foi o fator gerador dessa depressão, acaba não sendo identificada. Então nós precisamos tomar todo esse cuidado, porque quando a síndrome de burnout ela está num nível muito avançado, ela pode gerar sim, tá, patologias como a depressão, e aí sendo necessária intervenção médica, medicamentosa, para que esse profissional possa voltar a exercer, né, o seu trabalho, exercer a sua vida, né, com autonomia. Nós temos que pensar que existem, pessoal, fatores que levam ao desenvolvimento dessa síndrome de burnout. Fatores que são individuais, tá? E fatores organizacionais. Nós vamos falar logo mais sobre eles. Vamos lá, mais um pouquinho de dados estatísticos para vocês. Segundo os dados mais recentes da Organização Internacional do Trabalho, 32% dos trabalhadores da Coreia do Sul trabalham 49 horas ou mais por semana. A relação é de 30% em Hong Kong, 25% em Singapura e 21% no Japão. Esses números contrastam de forma gritante com o que se vê no Ocidente. Nos Estados Unidos são apenas 16% e na França 10%. Tá? O que a gente quer trazer com isso, pessoal? Existe também todo um fator cultural por trás, tá? Dessa questão do trabalho, de como que o trabalho é entendido, é visto. Isso entra dentro desses fatores interpessoais, né, desses fatores psicológicos que podem levar, tá, a essa despersonalização, que pode levar a esse esgotamento emocional, ok? Então nós precisamos, enquanto instituição, enquanto colegas de trabalho, estarmos atentos para como que isso vem sendo conduzido dentro, né, do nosso ambiente de trabalho, porque muitas pessoas eles acabam trazendo um alto nível de estresse por conta talvez de uma falta de organização dentro do seu contexto de trabalho, né, por um excesso de trabalho. Ele começa a ir abandonando alguns hábitos de vida saudáveis, como por exemplo, né, a questão de atividade física. Também podemos pensar aqui como fatores interpessoais de risco, o uso de substâncias psicoativas. Eles também favorecem, né? Eles trazem uma falsa impressão de que aquilo alivia o estresse, mas eles também levam a situações de estresse emocional, o uso de álcool, né? A falta de atividades prazerosas que deem qualidade para a sua vida, a falta ou o comprometimento das relações pessoais, interpessoais. Quando nós falamos nesse tipo de relação, pessoal, não estamos nos referindo às redes sociais, tá? As redes sociais, elas estão aí muito presentes na vida de todos, porém, muitas vezes elas acabam, inclusive, comprometendo a saúde emocional das pessoas, tá? As relações acabam sendo muito frágeis e trazendo grandes problemas para a vida da pessoa.
quando nós falamos nessas relações interpessoais, nós estamos falando em vínculos duradouros, em vínculos familiares, em vínculos afetivos, né? Nos vínculos que são formados com os amigos, com os colegas de trabalho, relações reais, tá? Então, a falta de tudo isso, ela pode levar, sim, também a esse esgotamento. E quando nós falamos nos fatores que são relacionados ao ambiente de trabalho, nós falamos na questão das condições realmente de trabalho, né? Horas extras excessivas, um ambiente de trabalho que não tem uma condição física adequada, com muito ruído, tá? Com equipamentos sem qualidade, com uma equipe que não tem, né, um bom entrosamento, com um clima organizacional ruim, com cobranças excessivas. Isso tudo vai levando à desmotivação e vai provocando esses níveis de estresse que podem tornar-se crônicos. E aí lembram que eu falei da questão da depressão, né? Então a pessoa, quando ela está com a síndrome de burnout, ela acaba apresentando alguns sintomas que são muito próximos à depressão, né? Eles se confundem com a depressão. E o que a gente tem que tomar cuidado para diferenciar? A pessoa que tem uma depressão, mesmo que ela esteja, né, que ela seja retirada do contexto de trabalho, ela vai continuar apresentando esses sintomas. Agora, a pessoa que apresenta a síndrome de burnout, e que ela tenha, né, os sintomas depressivos, quando ela é retirada deste contexto de trabalho, esses sintomas eles tendem a melhorar, a diminuir, tá? Configurando-se então na patologia. Vamos lá, então. Pesquisas em psicologia, pessoal, na área do trabalho, né, com o olhar voltado aí para essas patologias que são decorrentes do trabalho, voltam-se para a compreensão da relação trabalho-doença, tentando investigar a saúde mental dos trabalhadores. Então, hoje, né, dentro da psicologia, temos o campo da psicologia aí organizacional, que ela tem este olhar voltado também para essas relações que são estabelecidas nesse contexto, né, organizacional, e o quanto que isso irá, né, comprometer ou não a saúde do trabalhador. O trabalhador com uma saúde emocional comprometida, ele certamente vai dar reflexos negativos no seu trabalho, na sua produtividade, tá? E trazendo aí problemas graves. Quando nós falamos do conceito de normalidade, nós temos que pensar, né, eu dei agora há pouco uns dados estatísticos para vocês da Coreia, do Japão, e aí nós temos que pensar que este conceito de normalidade, ele é muito relativo, né? Então vai depender, está muito relacionado com a cultura, né, com aquela sociedade que aquele indivíduo está inserido. Aí a nossa organização aí, mundial da saúde, o que ela fala em relação à saúde, tá? Então, ela considera que saúde, pessoal, para que a gente possa dizer, eu tenho saúde, ela tem que ser um bem-estar físico, mental e social. Então, nós temos que ter um equilíbrio, né, mental, uma saúde mental. Então, não é apenas a ausência da doença, para dizer. Então, eu posso não ter nenhuma doença evidente, tá? Mas não ter saúde porque eu não tenho uma saúde emocional adequada, de acordo com a nossa Organização Mundial da Saúde. Lembram que eu disse para vocês a respeito dos fatores psicológicos, né, interpessoais? Nós temos que pensar que as consequências da síndrome de burnout, pensando nesses fatores mais pessoais, subjetivos, eles podem levar a pessoa, tá, além de desenvolver patologias como depressão, ao isolamento, tá? Eles também podem provocar no ser humano o desenvolvimento de doenças autoimunes, doenças que são geradas por fatores emocionais e que vão comprometer a saúde como um todo.
E aí, o que a psicopatologia, né, do trabalho entende? Então, ela tem interesse na dinâmica, né, dessa relação homem-trabalho, para que eu entenda, né, os reflexos disso dentro do contexto de trabalho e as estratégias dos trabalhadores para lidar com a dor emocional, para que ele possa constituir ali a sua saúde emocional dentro do ambiente organizacional. Bom, eu falei sobre alguns fatores de risco, né? Então, esses fatores de risco, eles podem sim provocar nessas doenças emocionais, mas eles estão, né, pessoal, interligados com esses fatores também psicológicos, né, interpessoais. Então, a psicopatologia do trabalho, ela visa entender como o trabalhador gere o sofrimento resultante da sua relação com o trabalho. Como ele elabora as estratégias defensivas que permitem a transformação do sofrimento, né, patogênico em doença ou criativo em saúde. Tá? Então, o que ela busca entender? Como que cada um, tá, vai lidar com as suas questões de trabalho? Porque nós sabemos que às vezes dentro daquele contexto nós temos lá uma sala com 20 funcionários dentro dessa sala. Cada qual tem a sua particularidade, a sua subjetividade e ele vai lidar de uma forma com as condições de trabalho que são ofertadas diferente, né, do outro que está nesse mesmo contexto. Às vezes o que para um é algo que mobiliza muito, para o outro não mobiliza tanto, porque vai depender da sua atividade de vida, dos seus hábitos diários, de como que cada um lida com estas questões. Bom, as condições de trabalho do qual nós falamos, né, está relacionada com o ambiente físico, químico, né, biológico, em o que o trabalhador está exposto, como por exemplo ruídos, emissão de gases, bactérias que podem comprometer a saúde, as relações humanas insatisfatórias, isso é muito comum dentro do contexto de trabalho, tá? Então essas relações humanas que acabam por comprometer o emocional do outro, no qual estão relacionadas também a divisão de tarefas, de equipes, que podem influenciar nos aspectos emocionais e afetivos. Então, vocês observam que existem todo um contexto, né? Que ele não é apenas físico, mas também psíquico. Nós temos, pessoal, várias profissões aí que são profissões de risco, entre elas o professor, né, que eu estou mencionando para vocês. E algumas existem condições de trabalho que são muito agressivas, né, consideradas agressivas. Vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, né. O agente penitenciário, o próprio professor que trabalha hoje cada vez mais no ambiente, né, violento, no ambiente onde ele tem dificuldades em relação a essas trocas, a esses relacionamentos, que existe uma dificuldade na valorização aí por parte dos alunos, da sociedade em relação ao trabalho do professor, baixos salários, existem vários fatores aí que comprometem, né? E aí podem gerar alto nível de estresse emocional, fadiga, exaustão, levando o trabalhador ao adoecimento, no qual a gente chama de síndrome de burnout. Esta tem maior incidência em empregos cujas exigências são altas, onde há muita pressão em comportamentos compreendidos como agressivos. Isto porque tais atitudes não correspondem a um ambiente saudável para a saúde mental. Algumas profissões são mais suscetíveis ao nível de estresse elevado, como dos profissionais da área da saúde, da educação. A gente trouxe também como exemplo o bancário, né, o advogado, o policial, o bombeiro, profissões aí de alto risco, né, e que podem sim levar a esse esgotamento emocional, né, decorrente do trabalho. E também nós temos aquelas profissões que nós chamamos, né, de workaholics ou os work lovers, que são os trabalhadores compulsivos, né, que eles trabalham de uma forma compulsiva e são aí fortes candidatos para desenvolverem a síndrome de burnout. Bom, trouxe para vocês agora, tá, um vídeo de um relato de uma professora, no qual ela traz, né, a sua
vivência enquanto professor, o que desencadeou ali, né, as suas crises e o relato dela em relação à síndrome. Vamos observar e ver o quanto que essa síndrome pode, né, qualquer pessoa sofrer, vivenciar, entender um pouquinho como que isso pode ser desencadeado de acordo com a subjetividade de cada um e para que nós possamos conhecer cada vez mais a respeito de uma patologia que vem crescendo dentro dos ambientes de trabalho. Meu nome é Iria Mara de Marco Silva, eu tenho 51 anos, fui professora durante 30 anos e nos primeiros anos da minha carreira eu fui professora da escola particular e os últimos 14 anos na escola pública. Eu sou de Curitiba, trabalhei para o estado do Paraná. E em 2010 eu fui acometida da síndrome de burnout, que é conhecida também por síndrome do esgotamento profissional, o que inviabilizou que eu continuasse na profissão. Hoje eu sou aposentada por invalidez. Desde o penúltimo ano de trabalho, desde 2009, eu sabia que estava doente ou estava adoecendo, mas eu não imaginava o que era. Eu achava que tinha sintomas que eu ia acabar tendo um acidente vascular cerebral, que eu ia ter um ataque cardíaco. Eu imaginava isso, porque os sintomas eram diversos. A primeira coisa que eu senti foi que o meu sono ficou bem prejudicado. Eu comecei a ter insônia e nas poucas horas que eu conseguia dormir por dia, eu tinha pesadelos terríveis. E esses pesadelos eram recorrentes, sempre os mesmos. Eu sonhava que estava sendo humilhada, por exemplo, estava de joelhos no chão, amarrando o tênis dos meus alunos, não das crianças, dos alunos jovens, quase adultos. Estava amarrando o tênis deles, eles estavam enfileirados para isso, e eu não acabava nunca de amarrar os tênis deles. Outro pesadelo que eu tinha muito é que eu estava morta no caixão, mas eu podia me ver, eu estava fora do corpo, olhando, né, para mim mesmo no caixão, que eu via muita gente conhecida, muitos colegas, professores, alunos, e que alguém sempre pedia para o meu coral, do coral que eu tinha na escola, cantar. Eu fui professora de música, então eu tinha um coral de crianças, tinha um grupo de flautas também, de flauta doce, e eu tinha um coral também formado pelos professores do meu colégio. Eu tinha muita taquicardia também. Eu era uma pessoa muito calma e comecei a ficar extremamente irritada. Algumas pessoas até começaram a perceber comportamentos diferentes em mim, né? Irritabilidade, enfim. Começaram a me chamar atenção, a me perguntar os motivos. E isso me deixava mais irritada ainda, né? Porque eu não sabia explicar. Bom, pessoal, vocês já tiveram ali, né, a experiência desse profissional que nós trouxemos e aí vamos falar um pouquinho a respeito dessa profissão docente. Por que ela é uma profissão hoje, né, que desafia cada vez mais os docentes e que leva ao comprometimento da saúde emocional? Então, eles vivenciam inúmeros desafios nesse contexto escolar, né, como nós vemos. A falta de limite dos alunos, a dificuldade em relação a baixos salários, a dificuldade de lidar com a gestão, com as famílias, com os pais, o ambiente inadequado de trabalho, sem condições de trabalho. Então, tudo isso pode comprometer, né? Lidar com as dificuldades de relacionamento no ambiente escolar, cada vez mais essas dificuldades estão sendo acentuadas, tá, pessoal? E variados tipos de violência aí que permeiam as salas de aula e os ambientes escolares. Então, nós vemos, a própria mídia vem apontando, né, várias situações de violência, de bullying, de violência contra o professor dentro dos ambientes escolares e a fragilidade desses profissionais por falta de amparo, né, de suporte para lidar com esses conflitos.
A síndrome, então, promove o adoecimento do professor, que sofre física e emocionalmente, acarretando prejuízo acadêmico dos alunos, provocado pela baixa qualidade de ensino, tá? E, consequentemente, o pouco rendimento e desenvolvimento dos alunos. Alguns problemas, do qual nós já apontamos aqui, né, relacionado à violência escolar, à desvalorização do trabalho escolar, falta de recursos materiais, defasagens salariais, né, pessoal? Jornadas de trabalho excessiva ou sem condições. Então, nós vemos que, às vezes, até por conta dos baixos salários, os profissionais acabam, né, tendo jornadas de trabalho muito extensas, trabalhando em 1, 2 escolas, 3 escolas, fazendo trabalho extra, tudo para que ele possa aí aumentar a sua renda, tá? E levando a esse esgotamento. E aí nós trouxemos, então, tá, mais um vídeo para que vocês possam ter um pouco mais de vivência, né, de observar essa vivência por meio dos relatos dos profissionais que hoje estão, inclusive, afastados do seu contexto de trabalho por conta da síndrome. Acredito que tenha tido a síndrome de burnout pela maneira como eu fiquei, como vejo também meus colegas ficaram e ficam. Uma sensação de derrota, de não ter o que fazer, uma sensação de impotência, uma má vontade de ir para o seu local de trabalho, além dos pesadelos, né? A pessoa fica tão doente que tem pesadelos com o seu local de trabalho, com a escola. Às vezes a gente nem percebe que está tão mal, nem percebe que ir para o trabalho signifique ir para um lugar ruim. O corpo não suporta tamanha pressão mental, psicológica. E fisicamente um cansaço. Maria diz não querer se expor porque professores com histórico da síndrome tendem a sofrer preconceitos dos próprios colegas, que ignoram o problema. Ela foi afastada das salas de aula e tomou medicamentos controlados por 2 anos. Quando sentiu vontade de retornar, foi impedida de seguir na profissão que exerceu por 21 anos. O médico disse a mim que se eu retornasse à escola, em 2, 3 meses eu estaria de volta à biometria, porque a escola, palavras de um médico psiquiatra da biometria da Prefeitura do Rio, que em 2 a 3 meses eu estaria de volta doente, porque a escola era um ambiente doentio. Então eles sabem disso, mas não falam claramente sobre isso. Levei algum tempo meio chocada com a questão da aposentadoria, a questão de ser considerada aposentadoria por invalidez. Como assim? O tratamento ele ainda é extremamente precário, porque a síndrome ainda é desconhecida da maioria dos profissionais da saúde. É preciso procurar tratamento, sim, não é um processo simples. As saídas, elas são complexas. Por que é difícil? Às vezes o médico recomenda, vai dar uma caminhada na praia, vai para recuperar. Os colegas veem você caminhando na praia, lá, para trabalhar não pode. Então já cria-se aquela desconfiança de que você esteja simulando um sofrimento que é atroz. Hilda Levato pesquisou a incidência do transtorno entre professores de instituições públicas e privadas. Chegou à conclusão de que fatores como violência, infraestrutura, jornada de trabalho e salário não são determinantes para o diagnóstico. O que está provocando isso? Em grande parte é a impotência deles sobre o próprio agir, porque são escolas que determinam o que em cada dia deve ser dito, estabelecem metas quantitativas para um trabalho que é para ser vivido ali criado. Então eu comparei essas escolas e em algumas a gente encontrava professores aborrecidos com isso ou com aquilo, mas lutando juntos, não estavam adoecendo.
Bom, pessoal, então vocês vão observando pelos relatos o grau de comprometimento desses profissionais. E aí eu trouxe mais alguns dados aqui que são interessantes, extraídos de reportagens, né? No qual fala que o Japão registra 2.000 mortes por trabalho excessivo por ano. Esta prática, inclusive, tem até um nome lá no país, que é o karoshi, tá? Bom, nós trouxemos 2 casos para apresentação. O primeiro é de Matsuri Takahashi, que ele suicidou-se aos 24 anos após trabalhar aproximadamente 20 horas diárias por 7 meses sem um único dia de folga durante esse período, que acabou levando ele, tá, a um grau de sofrimento emocional tão grande e chegando a cometer o suicídio. O outro jovem, né, em Tóquio, ele suicidou-se aos 23 anos, além de suas horas de trabalho, em um mês ele acumulou mais de 190 horas extras. Então, essas condições de trabalho, né, desumanas, onde a pessoa não consegue, né, ter uma pausa, então a gente percebe que essas jornadas de trabalhos muito intensas, elas vão sim levar a este adoecimento emocional. Bom, pessoal, e aí eu quero falar para vocês de uma forma breve a respeito do tratamento, tá? O tratamento, primeiramente, ele está muito relacionado com a própria pessoa, né? Então, um dos pontos, ela está resgatando antigos hobbies, ela está buscando mais qualidade de vida, ela está se respeitando, aprender a falar não, né? Respeitando os seus limites, tá? Também pensar que ela precisa buscar qualidade de vida, fazendo exercícios físicos, tendo um ambiente de lazer agradável, bons relacionamentos interpessoais, tudo isso vai favorecer para que a pessoa, né, consiga então ter uma boa saúde mental e que ela busque, né, no caso de apresentar o quadro e sintomas, busque apoio, busque terapia, se for necessário ajuda médica, para que ela volte novamente a esse equilíbrio emocional. E dentro dos contextos organizacionais, é necessário a questão da valorização do profissional, a organização de jornadas de trabalho de forma adequada, respeitando, né, os colaboradores, que as relações sejam estabelecidas de forma satisfatória, né, que os colegas, quando observar, né, que o outro pode estar sofrendo, que possa dar o suporte emocional adequado, a gente tem que tomar o cuidado para isso, e nós temos que ter a compreensão, pessoal, que qualquer um está sujeito a desenvolver uma síndrome de burnout, tá? Que nós precisamos nos proteger, nós precisamos buscar cada vez mais a atenção para uma patologia tão grave como a síndrome descrita aqui para vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa, né, apresentação sobre a síndrome de burnout, que certamente vocês já vivenciaram em algum momento situações, tá, geradoras de estresse, geradoras de um adoecimento emocional, ou conviveram com alguém que passou por essas patologias. E com a urgência da nossa sociedade, possivelmente nós teremos ainda muito caso, tá? Aumentando as nossas estatísticas para um problema tão grave na nossa sociedade e que reflete dentro do contexto de sala de aula, que reflete no nosso aluno, que reflete na saúde, tá, do professor e na sociedade como um todo. Um grande abraço a todos vocês, tá? E nos vemos aí em algum momento na nossa disciplina de Psicologia das Relações Humanas. EAD, o Unicef tem qualidade de ensino para você criar.